Pérolas da psicodelia, brasilidades, R&B, soul, artistas aqui do Sul e muito mais, a partir de agora em Altos Plays de Garimpo. Episódio de número 20 do Altos Plays de Garimpo, que é aquele momento onde eu atualizo para vocês o que chegou recentemente aqui na discoteca do Altos Plays, aquelas belas aquisições em lojas, em feiras, em coleções particulares, discos que eu recebo de algumas gravadoras, enfim, é aquele momento de mostrar o que chegou por aqui, atualizando então os garimpos da vida, aquele momento onde a gente gosta de garimpar, até em coleções particulares, o que inclusive nesse episódio foi o garimpo que rolou em duas coleções particulares. Eu pesquei verdadeiras pérolas, estou super feliz e desde já eu agradeço aos envolvidos. E também vou começar, antes de chegar nesses dois garimpos que foram em coleções particulares, aqui eu também atualizo o que eu recebo, né, de alguns artistas, de algumas gravadoras. Eu recebi um disco incrível, um material sensacional, que eu vou mostrar tudo para vocês, e é muita coisa. Então, abrindo os trabalhos desse episódio de número 20, aqui no Altos Plays de Garimpo, eu trago um artista aqui do Sul, Julie Manzi, 340 Exigências de Camarim, lançado originalmente em CD em 1999, baita play, uma arte sensacional que eu já vou detalhar para vocês. Ela vem inclusive com um lancezinho aqui, deixa eu mostrando o outro lado, né? Porque tem muita coisa para mostrar aqui. Tem o material que veio da própria gravadora, né? Que foi lançado pela Psycho BR. Desde já, muito obrigado pelo envio, tanto para a turma da Psycho Discos e Posters, como também para o querido Júlio Manzi. Então, deixa eu ir abrindo aqui para mostrar. Eu já tirei os discos e todo o material para eu ir detalhando para vocês. Capa gatefold, linda a arte desse disco, é impressionante, assim como o próprio conteúdo musical aqui, que daqui a pouco eu já vou detalhar para vocês. Lindo trabalho, gente, uma edição super especial, comemorativa, né, de 25 anos do lançamento do álbum, que saiu agora essa edição em 2025. Tá aqui, contracapa. Baita disco, eu adorei, eu já conhecia algumas faixas, mas nunca tinha degustado, como eu sempre digo, da melhor maneira, ouvindo o álbum do início ao fim. Muito bom, recomendo fortemente. Ó, aqui os detalhes do que vem, mas enfim, deixa eu ir mostrando porque é muita coisa que vem nesse material, o que aliás é uma característica sensacional dos lançamentos da Psycho BR, Psycho Discos. Olha só, primeiro, claro, vem um catálogo, né, com todo o material, alguns dos lançamentos, tanto de discos, CDs, EPs, posters sensacionais. Então aqui, da Psycho BR Discos, tá aqui, então vem isso aqui, vem material de outros lançamentos que são incríveis, realmente aqui. Também eles lançaram Terreno Baldio, que eu amo de paixão. Tá aqui, ó. Super material, estou super contente, né? Eu acho muito legal a iniciativa de mandarem para mim, o que eu fico muito feliz. Tá aqui, realmente, gente, a arte é incrível, né? Aqui o material ainda também do lançamento do Terreno Baldio, né? Eu não tenho ele ainda, mas eu já vi o material dos dois álbuns, se eu não me engano, que eles relançaram, né? Que tem material gráfico sempre sensacional, como é o caso do disco do Julie Manzi. Aqui então, aqui material então do Terreno Baldio, e agora vamos para o material que veio encartado dentro do álbum, né? Vem um óculos 3D muito louco para curtir sensações muito loucas. Aqui veio encartado, que eu acho sempre muito bom, né? Um cuidado também de mandar um release aqui, ó, no envelope com todas as informações, a ficha técnica desse álbum, assim, é um desfile de celebridades aqui da cena do Sul. É muita gente, eu nem vou falar porque, enfim, eu posso esquecer de nome ou então vai ficar muito longo, mas enfim,
Não deixem de conferir, gente. Olha aqui, ó, material de release, muito bonito. Vem também aqui um mapa de palco. Achei muito legal isso. Um card, realmente um material grande, Julie Manzi. E o disco, gente, realmente é muito bom. Não é porque eu recebi ele que eu tô falando bem, se, né, inclusive poderia estar falando mal, mas enfim, não é o caso. Realmente muito bom, sonoridade sensacional, tem psicodelia, tem umas coisas de brasilidade, folk, enfim, gente, é uma grande e ótima salada musical, assim, mas com o pé, né, com muita referência, assim, né, da cena do Brasil, da MPB dos anos 70, do início dos anos 70, né, pitadas de Mutantes, pitadas de folk, realmente, assim, muitas referências. E vem junto, gente, um material nessa edição, pelo menos aqui, que celebra os 25 anos, que eu achei muito legal, uma baita ideia, vem uma revista, um jornalzinho, na verdade, trazendo cópia do material que saiu na imprensa na época do lançamento, então lá em 1999, uma clipagem, né, como se diz, que olha que legal isso, gente, que baita sacada mesmo, assim, que reportagens, foi muito falado, né, ganhou o prêmio Açorianos aqui, né, que é um dos prêmios, né, é o maior prêmio da música aqui no Sul, né, foi vencedor na época, o Julie Manzi com esse álbum. Isso aqui eu achei muito genial, gente. Que ideia muito boa. Tá aqui Manzi News, então, trazendo, né, a clipagem com todo o material. Não parou aí, gente. Olha aqui também, ó. Vem também todas as letras, né, nesse formato de caderno. Cara, isso aqui, realmente, parabéns, gente. Que trabalho bem feito, né? Um cuidado, né? Não só com a qualidade dos discos, que eu já vou mostrar para vocês, né, mas também esse cuidado com a parte gráfica e o material que vem encartado aqui. Inclusive, gente, vai ser difícil até de mostrar aqui para vocês, mas vem um pôster gigante, né, o famoso lambe-lambe, mas olha aqui, ó, gigantesco. Muito legal, gente, isso aqui. Dá para ver quase todo, assim, porque realmente é gigante, tudo isso vem encartado, então, esse baita lançamento, parabéns para Psycho BR, porque realmente, não só nesse trabalho, em outros que eu vi desse label, assim, realmente o cuidado com a qualidade do som, principalmente, né, mas também o material gráfico que vem nesse álbum aqui é impressionante e em todos, né, muito legal aqui, deixa eu mostrar de novo, mostrar o label aqui para vocês, ele vem, é um álbum duplo, né, que vem num disco colorido azul, um deles, aqui com o label personalizado, lindo também, realmente, parabéns, eu estou muito impressionado com a qualidade desse material. Aqui então, disco azul, label personalizado e também um disco vermelho. Vamos lá. Olha que lindeza, gente. É muito bom, assim, realmente, a sonoridade é muito isso, assim, tem esse toque do folk brasileiro, né? Canções, as letras são muito, muito boas. Deixa eu mostrar o outro lado aqui. Tem, né, essas pitadas de tropicalistas, podemos dizer também. Realmente é um álbum cheio de referências, com muita gente boa participando. Assim, tem uma turma aqui que vai desde da turma da Graforreia, do The Fala, da Ultraman, grandes outros músicos e artistas aqui do Sul participando, gravado, né, pelo grande mestre, né, a produção do Dreyer, do Gustavo Dreyer e do Gustavo Stephens, realmente, né, um estúdio que gravou grandes álbuns aqui do Sul. Então tá aqui, chegou para mim, estou muito feliz, mais uma vez, muito obrigado, Julie Manzi, muito obrigado também para o label Psycho BR, vai atrás, eu vou deixar aqui o arroba do label para vocês conferirem o catálogo deles, que é muito bom, muito bonito e com muita coisa boa, por sinal. Então vou deixar aqui o Instagram, que acho que hoje em dia é o mais rápido, assim. Vai lá, não deixe de seguir
para também ficar sabendo das novidades, como essa daqui, então, lançamento de 2025, desse álbum de 1999, aqui uma edição super especial, celebrando então os 25 anos de Julie Manzi, 340 exigências de camarim. Abrimos muito bem esse episódio de número 20 do Altos Plays de Garimpo com Julie Manzi. Os próximos discos vieram de um garimpo muito louco, surreal, da verdadeira série Histórias Boas de Garimpo. Resumindo para vocês, aconteceu o seguinte: um amigo se mudou e para casa onde ele foi, o antigo proprietário deixou muita coisa. Segundo ele me ligou: Lúcio, acabei de me mudar para uma casa e tal, e o antigo morador era um verdadeiro acumulador. E aí eu já começou a brilhar, assim, né? E deixou, enfim, entre várias coisas, caixas e armários cheios de discos, e eu preciso me desfazer urgentemente disso, preciso me livrar para criar espaço dentro de casa e tal, aquela coisa, e pensei em ti. Eu adoro quando pensam em mim, né? Eu sempre digo, o melhor lixo, entre aspas, de discos é aqui em casa, fique à vontade. Enfim, ele disse: Lúcio, faça um valor simbólico, mas eu preciso que tu tire urgentemente todos esses discos aqui e tal, pode levar tudo, e realmente, por um valor super simbólico e tal, e leva para ti e faz o que tu quiser com os discos, assim. E estou fazendo, e fazendo muito bem, ainda estou garimpando, porque realmente, gente, foram caixas e mais caixas de discos. É claro, alguns em péssimo estado de preservação e tal, também cheio de daquelas tranqueiras, né, como eu digo, assim, claro, discos do Júlio Iglesias, Ray Conniff, Roberto Carlos, enfim, coletâneas e tal, mas entre várias tranqueiras, verdadeiras pérolas foi possível salvar. E estou ainda, né, como eu falei, é muita coisa. Eu chegando aqui, tive que subir, descer a escada cheio de caixas e tal. Aqui o apartamento está ainda com essa coleção espalhada por tudo que é canto, porque realmente foram muitos discos. Eu não sei, gente, sei lá, mais de 500, 600 discos, mas como eu falei, muita coisa, infelizmente mal cuidada, não dava para aproveitar, mas encontrei algumas pérolas que eu trago para vocês a partir de agora, como essa primeira aqui, quando eu vi e consegui salvar um disco inteiro. Olha só, gente. Sim, Secos e Molhados, o primeiro álbum deles de 1973, primeira prensagem original de 1973, né? Clássico absoluto, nem preciso falar muito sobre eles, mas está aqui. E essa daqui é a primeira prensagem que saiu em 73, porque é com a capa Gatefold, né? As outras prensagens vieram em disco simples, com essa parte aqui veio como encarte nas outras edições, e se eu não me engano, realmente né, das edições da época que saiu com essa capa Gatefold foi apenas a primeira prensagem. Tá aqui, né? Então, Secos e Molhados, disco entidade da música brasileira, com essa turma, essa capa que é das mais icônicas da história da música, e é a primeira prensagem, gente. Fiquei enlouquecido, e o disco, né, depois de lavar muito, né, porque tá aqui, ó, com o label original da Continental Discos, prensagem brasileira. Como eu falei, né, as outras reprensagens, né, vêm em álbum simples, né, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que não. Disco depois de lavar, gente, lavou, tá novo, tava todo mofado, bem detonado, mas uma boa limpeza já salvou o disco, e o som é impressionante. Tenho ainda, né, a cópia que saiu pela Polisson, que é um horror, para não dizer outra coisa, e essa prensagem original tem um baita som. Fiquei assim enlouquecido, né, só esse disco já pagaria o lote. Enfim, gente, então aqui abrindo, né, desse garimpo surreal, assim, como eu falei, gente, no meio de um monte de porcaria, verdadeiras pérolas estão ainda aparecendo, como essa prensagem. Claro, a capa tá um pouco detonada, né, gente, mas a gente tá falando de uma prensagem original de 1973, mas o que importa é que o disco tá inteiraço,
Tá aqui então, Secos e Molhados, primeiro álbum e super clássico, peça fundamental da música brasileira e da música mundial. Outro disco que também veio desse lote muito louco, tá aqui, ó. A Cor do Som ao vivo no Montreux International Jazz Festival de 1978. Segundo, se eu não me engano, é o segundo álbum, né, da Cor do Som. Também prensagem original, disco que saiu em vinil na época somente no Brasil, em Portugal, e se eu não me engano foram apenas essas duas prensagens em LP, e teve outra em Portugal, se eu não me engano, e depois saiu também em CD, se eu não me engano, acho que é isso, né? Foram duas prensagens no Brasil e uma prensagem em Portugal. Tá aqui, né? Banda fundamental também, super instrumentistas, baita disco, eles ao vivo, assim, no auge também. Aqui é contracapa, né? Também banda fundamental da música instrumental brasileira e também, claro, também algumas canções, mas instrumentistas, né? Que certamente a maioria de vocês já viu ou ouviu falar dessa turma aqui. Também prensagem original de época. Então deixa eu pegar o disco aqui para vocês. A Cor do Som, prensagem que sai pela Atlantic Records em 1978. Então tá aqui, prensagem original do segundo álbum, né, se eu não me engano, né, da Cor do Som, baita banda, fundamental na música brasileira também, nessa prensagem aqui, mais uma baita pérola, assim, super achado, então, também prensagem original, de novo, né, gente, a capa da maioria desse lote veio bem destruída, assim, até que nem tanto, mas o que importa, de novo, o disco inteiraço também, depois de lavar muito, passei horas lavando esses álbuns. Outro ainda desse lote, que também fiquei super feliz, eu não tinha esse álbum, já tinha escutado, mas fiquei super feliz de ter encontrado ele também em prensagem original, né, um dos ícones da black music brasileira. Tá aqui ela, a rainha Zezé Mota, no primeiro álbum dela de 1978. Tá aqui, capa linda, aliás, toda a arte desse disco e o conteúdo também. Tá aqui então o primeiro álbum dela. Deixa eu mostrar a contracapa, né? Que faz assim, é literalmente assim uma carta de chegada dela na música, assim, porque traz, claro, um pouco de R&B, soul, MPB, samba, pitadas de rock, tem um pouco de tudo, assim, nesse primeiro álbum da Zezé. Deixa eu abrir aqui a capa Gatefold. Tá aqui. Recomendo, se não conhece, vai atrás que vale a pena. Um disco também cheio de músicos sensacionais, produção do Liminha, que toca também algumas faixas, tem participação, por exemplo, nas guitarras do Sérgio Dias, tem canção composta especialmente para o álbum pela Rita Lee e o Roberto de Carvalho, né, com Muito Prazer, Zezé. Tem participação da própria Rita Lee fazendo backing vocals, da Lucia Turnbull também. Gente, é um desfile de estrelas da nossa música aqui tocando, né? Tem bateria do Paulinho Braga. Gente, realmente é um time espetacular de artistas. Também, capa até que também não está muito detonado. Esse aqui é a primeira prensagem, esse álbum, se eu não me engano, ele saiu também somente aqui no Brasil, na Argentina e Portugal, ele teve ainda uma reedição, eu estava olhando, em CD. Deixa eu mostrando o label aqui para vocês enquanto eu falo um pouco mais. Aqui sai também pela Atlantic Records, prensagem original de 1978. Como eu vinha dizendo, também saiu uma edição em CD pelo label Descobertas, né, do Marcelo Frois, lá em 2012, mas em LP ele nunca mais foi reeditado, saiu somente aqui no Brasil, Argentina e Portugal, lá em 1978. É um baita disco, como eu falei para vocês, e aqui ela mostra, enfim, uma grande intérprete, né? Tem a canção que abre, né? É da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, né? Muito prazer, Zezé, mas tem ainda, e também tem a participação do Luiz Melodia,
não só como, né, tem uma faixa que ela interpreta que é dele, como ele também participa tocando em algumas faixas. Ela tem ainda músicas do Francis Haim, Chico Buarque, Moraes Moreira, Caetano Veloso. Gente, é impressionante, um baita disco, e como eu falei, tem um pouco de tudo, tem um pouco ali do que estava rolando, da soul e da disco e do R&B, tem MPB clássica, tem pitadas assim de samba, samba canção, samba rock. Gente, realmente é um baita disco, e como eu falei, com um time espetacular de músicos, né, que vai desde Sérgio Dias a Paulinho Braga, a própria Rita Lee também faz backing vocals em algumas faixas. A gente vai lendo a ficha técnica e vai caindo para trás. E aí, então, fechando, já volto com mais discos desse lote, com mais dois para vocês, mas fechando então aqui com a magnífica Zezé Mota. Agora o resultado de um garimpo feito numa coleção particular, né, de um grande brother que me chamou, né, o Márcio. Obrigado, Mamãe, estou muito feliz e honrado em poder ficar como guardião agora de alguns plays que eu pesquei na discoteca do Márcio. Ele me chamou, disse: Lúcio, estou me desfazendo, trocando um álbum por outro e tal. Tem algumas coisas aqui que eu acho que vão te interessar, e não eram algumas, eram várias. Vou trazer alguns já nesse episódio, outros álbuns eu vou deixar para outro momento, mas já quero mostrar algumas pérolas que eu pesquei então nessa linda, linda discoteca do Márcio. Obrigado mais uma vez, man, e vou trazer então alguns desses álbuns que eu pesquei e garimpei na discoteca então do brother Márcio. Começo com um derretimento de uma psicodelia que eu adoro, Jefferson Airplane com Crown of Creation, lançado originalmente em 1968. Baita disco, inclusive um dos meus prediletos, se não meu predileto, do Jefferson Airplane, com essa capa aqui muito linda também. Deixa eu mostrando a contracapa para vocês. Bandaça, né, gente, da cena ali da Califórnia dos anos 60, um baita disco que também já traz traz outros elementos para a sonoridade deles e tal, vai fazendo uma boa mescla, assim. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a partir daqui vai baixando um pouco o delírio psicodélico, eles vão trazendo novos elementos, né, uma coisa também um pouco mais folk também, né. Acho que de uma maneira geral, assim, a turma toda, assim, quando foi baixando a licergia, foi voltando um pouco às raízes. É também o caso desse álbum aqui, mas com doses fortíssimas de licergia, banda fundamental, né, da cena psicodélica norte-americana, um baita disco. Tá aqui. Essa edição aqui não é a prensagem original, inclusive tá aqui, tem esse selo aqui, ó, né, da série Best Buy, o que indica que é uma prensagem dos anos 1980, quando a RCA, ou RCA, começou a lançar essa série aqui, né? Então não tem uma data precisa dessa prensagem, mas pelo selo aqui do Best Buy indica que, né, porque foi a partir de 1980 que a RCA começou com essa série aqui, né, trazendo na época preços mais acessíveis e tal, mas a qualidade do álbum é sensacional. Prensagem americana da RCA, ou RCA, se você preferir, RCA Victor. Tá aqui, né, com o label clássico do cachorrinho. Então tá aqui o álbum de 1968, e com certeza essa prensagem é a partir de 1980, quando a RCA começou a lançar essa série. Então, baita disco, recomendo fortemente esse álbum e outros álbuns do Jefferson Airplane, mas esse aqui, para mim, é um dos melhores trabalhos deles. Eu acho que eles trazem novas camadas para a sonoridade deles, uma gravação, inclusive, acho que eles têm, né, assim como boa parte da cena, pelo menos para mim, principalmente ali de São Francisco e tal, da psicodelia, em alguns álbuns, assim, era até questão de gravação, assim, era tanta loucura, assim, que, né, foge um pouco, assim, alguns padrões, né, que faz sentido para a época, assim, mas esse aqui é um álbum muito bem gravado, a sonoridade dele é impressionante, e a qualidade de som dessa prensagem de 1980 é muito boa. Seguindo ainda nas pérolas que eu pesquei, então, nessa coleção particular, trago outra banda que eu adoro, e eu não tinha ainda esse álbum, por isso que eu fui nesse garimpo, né? Porque eu deixei algumas coisas lá e tal, porque eu realmente fui no que realmente eu não tinha, ou que tinha alguma cópia, enfim, inferior ou algo assim. Mas enfim, mais uma pérola que eu pesquei nessa coleção. Tá
Que banda que eu adoro! O primeiro álbum do Blood, Sweat and Tears com Child is Father to the Man, lançado em 1968. Primeiro álbum dessa turma maravilhosa de Nova York, que traz aqui, tem pitadas de, nesse primeiro álbum, assim, tem essas pitadas ainda, assim como todo mundo nessa época, né? Pitadas de psicodelia, deixa eu mostrando a contracapa aqui para vocês, que é muito boa também, de psicodelia, R&B, né, tem todo aquele clima que eles vão ainda fortalecer ainda mais, né, daqui para frente, que é um dos grandes diferenciais dessa banda, né, são as sessões de metais, né, com arranjos maravilhosos, fazendo base e tal, que tornou isso um super diferencial na época. Essa capa, gente, é muito bizarra, vejam bem aqui, são a banda e uma miniatura de cada um deles, extremamente bizarro, uma sonoridade muito boa, um álbum muito mais focado em canções, né? Os álbuns daqui para frente também vão ter muito mais faixas instrumentais. É uma banda que eu gosto muito, né? Aos poucos eu tô pegando tudo que eu encontro deles, porque realmente é muito bom. Eu adoro, e principalmente esse detalhe, assim, os arranjos de metais, assim, fazem a diferença, né? É um rock ensemble, uma coisa assim que eles chamam, mas enfim, tá aqui, né? Focado muito nos sopros, e aqui ainda eles estão assim, né, é o primeiro álbum, assim, eles estão encontrando o seu caminho. A partir daqui eles vão focar muito mais nisso, né? Muito mais no R&B, no classic rock, do que vão deixando de lado essa psicodelia, essa licergia, que faz sentido para a época e tal, mas também não deixa de ser um baita discão mesmo. Deixa eu mostrar o label para vocês. Essa daqui é uma prensagem de 1980, norte-americana, que sai pela Columbia Records, então do primeiro álbum deles, lá de 1968, também uma prensagem muito boa, tem um baita som. Adoro essa banda e cada vez mais eu gosto, inclusive, assim, já tenho alguns álbuns deles. Outro álbum que eu pesquei também na discoteca do Márcio foi esse clássico absoluto dessa turma que vocês sabem que eu amo, né? Embaixadores da Motown, Four Tops, com o álbum homônimo de 1964. É o primeiro disco deles, que sai então pela Motown Records, né? Essa turma aqui que é fundamental, pilar fundamental do R&B dos anos 60, né? Das grandes estrelas da Motown Records. Então esse aqui é o primeirão deles. Baita disco, né? Eu também nem tenho maturidade para começar a falar dos Four Tops, eu amo de paixão. Fiquei também super feliz. Esse aqui eu tinha só em CD. Agora eu tenho ele em LP, então, do Four Tops, com o primeiro álbum deles, então, lá de 1964, que vem, então, com o clássico label, né, da Motown. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma reprensagem de 1981, a prensagem americana, tá? Então, desse álbum, então, lá de 64, primeirão, né, que jogou eles para o mundo e para o sistema solar, Four Tops, 64, nessa reprensagem, então, de 1981, né, e também por ser uma reprensagem, também eu acho sempre muito legal que vem parte interna com o catálogo da época, né, da Motown. Tá aqui, então, do outro lado, aquele momento onde a gente fica babando nos discos que ainda não temos, né? Mas eu adoro esses catálogos aqui. Muito legal. Tá aqui, então, fechando os primeiros álbuns. Em outros episódios eu vou trazer, porque eu garimpei bastante coisa na coleção do Márcio. Mais uma vez, muito obrigado, Mamé. Estou super honrado com a oportunidade de fazer um garimpo na tua coleção, que é maravilhosa. Parabéns pela coleção e muito obrigado por ter me deixado garimpar. Então, fechando aqui dessa parte dessa discoteca, na sequência vem outra, Four Tops. E para encerrar então esse episódio do Altos Plays de Garimpo, eu vou trazer mais 2 discos que vieram desse mesmo lote, onde eu ajudei meu querido amigo a esvaziar a sua casa. Ele ficou muito feliz, eu também, e como eu falei, ainda vai longe, que tem muita coisa ainda entre um monte de tranqueira.
algumas pérolas estão surgindo e vou trazer mais duas de dois artistas aqui do Rio Grande do Sul para vocês. Começo mostrando para vocês essa coletânea dos Almôndegas, né? Gaudêncio Sete Luas, lançada em 1977, bandaça fundamental aqui da nossa música, né? Que de diferentes maneiras começaram essa conversa da música popular jovem da época, com toques de música regional aqui do Sul. Tem muitos elementos, por exemplo, né, do mesma coisa que rolou com a turma do Clube da Esquina, que eles também, né, tinham muita referência deles também, então também traziam muito isso, assim, como eu falei, da música urbana com a música do campo, letras trazendo o folclore, o imaginário gaúcho e tal. Tá aqui uma ótima coletânea que contempla, então, os 3 primeiros álbuns dos Almôndegas, os 2 primeiros que saíram em 1975, né, o Almôndegas e o Aqui, e o Alhos com Bugalhos de 1977. De novo, gente, essa banda fundamental aqui do Sul, né, que, né, nacionalmente, né, depois revelou também uma grande dupla, né, Cleiton e Cleidir, meus amados, saíram dos Almôndegas, né. Aqui com o label original, adoro esse label da Continental aqui da época. Então, lançado em 1977 pela Continental, Gaudêncio Sete Luas, de 1977. Essa compilação, então, que traz, então, grandes músicas dos 3 primeiros álbuns dos Almôndegas. Outra pérola que eu encontrei, porque eu nem sabia que tinha este álbum aqui, um segundo álbum, de outro grande mestre aqui da nossa música, o Hermes Aquino, com o álbum Santa Maria, de 1978. Esse daqui é o segundo álbum do grande Hermes Aquino, baita letrista, cantor, compositor aqui. Ficou muito conhecido com o single do primeiro álbum, né, Nuvem Passageira, com clipe no Fantástico, aquela coisa toda. Essa capa aqui um pouco bizarra, mas enfim, interessante também. Tá aqui, então, o segundo álbum do Hermes Aquino, muito bom, eu não conhecia esse disco, tem elementos também da música folk, um pouco de tropicalismo, canção, também, assim, entre algumas aspas, assim, conversa um pouco com um pouco do clima dos Almôndegas, assim, também de unir a música urbana com a música do campo, né, mas aqui de uma maneira, digamos assim, muito mais abrangente, talvez, assim, muito mais popular. Hermes Aquino, deixa eu mostrar a parte interna aqui, que vem com um cartezinho com as letras. Tá aqui também um baita achado, né? O disco também tá inteirinho, já vou mostrar para vocês. Do Hermes Aquino, de 1978. Essa aqui é a parte interna, então, com as letras. E a capa novamente aqui, uma capa muito louca, que sai pela Capitol Records aqui no Brasil. Tá aqui, deixa eu mostrar o label para vocês. Tá aqui então, prensagem original desse LP, que saiu também só no Brasil e Portugal no mesmo ano, nunca mais foi reeditado em vinil, e mais uma vez ele foi editado em CD lá em 2014, também pelo selo do Marcelo Frois, né, pelo Descobertas, também foi um resgate. Aliás, o selo Descobertas tem essa característica muito boa, assim, principalmente entre os anos 90 e início dos anos 2000, saiu muita coisa resgatando a música, e fizeram também o resgate, então, dessa obra aqui do grande Hermes Aquino, também um baita disco, super bem gravado, uma produção muito boa. Claro, aqui ele tinha estourado no Brasil inteiro, né, com Nuvem Passageira, conseguiu então um baita contrato com a Capitol Records e fez um baita disco também um disco cheio de surpresas. Eu adorei, eu não conhecia e fiquei super feliz então de também encontrar essa turminha aqui do Sul, o Hermes Aquino e também os Almôndegas, fechando este 20º episódio do Altos Plays de Garimpo. A gente se encontra novamente a qualquer momento aqui no Altos Plays. Até mais.